Então, né, na última aula nós falamos então sobre campo, campo, né, que é uma região no espaço. Aí nós fizemos analogia entre campo gravitacional e campo elétrico. Aí eu comecei pelo não, né, não menos importante nem mais importante, mas o mais comum, que é campo, que é força-peso, né? Daqui eu tirei a ideia de campo gravitacional, certo? Que é a aceleraçãozinha aqui da gravidade. Ela é força-peso sobre massa. Então aquele 10 metros por segundo ao quadrado, agora ele é 10 newton para cada 1 quilograma. Outra coisa que eu fiz também, importantíssima, foi pegar o conceito, dois conceitos importantes, tá? O de aceleração da gravidade e mostrar, né, que ele não depende da gente. A gente faz isso quando a gente pega essa fórmula assim, de força gravitacional aqui, geralzona, né, que tem a massa do planeta e a nossa massa, e comparamos com a força-peso. Aí nós chegamos aqui, ó. Então essas foram as ideias que eu copiei lá da nossa do nosso campo gravitacional. E eu fui buscando analogias e copiando e colando, né? Então a força elétrica, a força que eu falava lá antes era peso. A força que eu falo aqui é uma força elétrica que, em vez de atuar em 1 quilo, vai atuar numa certa carga, número de elétrons. E o nosso campo elétrico eu vou chamar de Ezinho. Porém, esse campo elétrico, ele é igualzinho o nosso lado gravitacional. Nosso campo elétrico, ele é a força elétrica que atua sobre uma determinada carga. Então, se eu chegar aqui e falar que ele é 10 também, ele significa que é 10 newtons atuando em cada coulomb. Aí deixa eu falar melhor o que é um coulomb. Um elétron, né, ele tem uma carga específica que é 1,6 menos, né? 1,6 que é a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Eu faço analogia dessa carga com o número de Avogadro, né? Com 6,02 vezes 10 a 23 partículas, né? Como um mol tem muita coisa, um mol tem muita partícula, eu posso ter muita coisa em um mol, então a gente criou um número 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Fizemos isso lá na química, aqui na física fizemos algo semelhante. Então, um coulomb, se você for olhar, um coulomb, porque um elétron tem pouco demais, 10 a 19. Então, se você for olhar quantos elétrons, né, quantos número de elétrons que nós teríamos aqui, teríamos um valor absurdo, né? Então, o nosso campo elétrico é 10 newtons para cada 1 coulomb, que tem um número absurdo, bilhões e bilhões de elétrons aqui. Outra coisa que eu fiz foi copiar essas duas ideias aqui, ó, né? O meu campo elétrico também, ele também não vai poder depender de. Aqui no caso, esse aqui não dependia da gente, que é o Mzinho. Nós somos o Mzinho aqui. Aqui não vai depender do elétron. Vai depender, na verdade, só da carga de referência, da carga maior, né? Quando eu coloco Mzão aqui, é o Mzão da Terra, que é a referência, quem está gerando o campo, certo? E aqui não seria diferente. Então eu literalmente eu copiei aqui a ideia. E a ideia de força, de forma mais completa, força entre cargas, vai ser assim também. Só que eu vou colocar aqui entre módulos. Não, deixa eu manter aqui. Vou colocar as cargas entre módulos, ou seja, independente do sinal das cargas, existe
uma força. É lógico que o sinal é importante no que? Saber se a força é de atração ou repulsão. Mas para calcular a força, eu não preciso saber do sinal. Tá? Eu preciso saber do sinal para determinar se é uma força de atração ou repulsão. Basicamente, os dois primeiros capítulos, as fórmulas estão aqui. Ó. Que o primeiro capítulo de vocês da frente A aí fala sobre eletrização, né? E o segundo fala sobre campo elétrico. Certinho? Que começa falando sobre força e depois sobre campo. Né? Primeiro começa falando sobre força, né? Que é o capítulo um aí, que é isso aqui. Essas duas forças aqui. E o segundo capítulo começa a falar sobre campo elétrico. Agora, eu acho complicado a gente falar sobre campo elétrico, né? Falar que existe uma região que pode influenciar uma massazinha pequenininha que chegar lá perto, ou uma cargazinha, um elétron que chegar lá perto, vamos colocar elétron, né? Ou um elétronzinho que chegar lá perto, né? Ou um Qzinho, né? Que é uma carga, e não falar como que esse campo vai atuar. Como que esse campo atua? Uai, você só sabe se tem a presença de um campo, basicamente, se você invadi-lo, né, a região, claro, e sofrer a ação de uma força, tá? Então por isso que eu acho vital a gente começar por força, beleza? Então, teoricamente está aí, tranquilos? Então vamos começar a estudar como é que funciona essa força, tá? Isso aí eu resumi tudo, as teorias, né? A teoria principal eu resumi tudo aí, beleza? Agora eu vou começar a estudar o que que acontece, né, o nome do capítulo, essa eletrização, o que que acontece agora, como que eu vou estudar isso aí. Bem, então essa ideia de que eu possa tritar objetos, que vão surgir cargas, isso eu já sei, né? Eu percebi que alguma coisa, quando eu vou atritar um bastão numa flanela, alguma coisa assim, eu percebo que existe uma distribuição de alguma coisa que eu fui entender depois que é, eram cargas, só que eram elétrons que passavam de um corpo para o outro. Como que eu fico sabendo? Ah, bem, os elementos são, alguns materiais são eletropositivos ou eletronegativos, né? Eu prefiro falar eletropositivo. Eu sei que são conceitos diferentes, mas como eu sei que são elétrons que passam de um lugar para o outro, eu gosto de pensar em eletronegativo, aquele que tem maior afinidade por elétrons, e é aquele que vai ficar com a maior quantidade, que vai puxar os elétrons, né? Então aquele que tem excesso de elétrons vai ficar negativo, e aquele que tiver carente, né, que está cedendo os elétrons, entre aspas, né, vai ficar positivo. Beleza? Conceito de carga é isso aí. Um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Coulomb é uma unidade de carga, tá? É, e, como eu disse, a fórmula eu copiei da gravitação universal. Né? Lá na gravitação universal eu tinha força que atua, já apaguei, perdão. Força que atua entre duas massas, né? Aí eu copiei aquela ideia, aqui é força que atua entre duas cargas. O sinal é importante só para saber se a força é de repulsão, né? Quando é positivo, positivo, ou negativo, negativo, ou para saber se é de atração. Só serve para isso. O valor da força é calculado sem sabermos isso, certo? Então, quais são as características dessas forças? Independente se são cargas iguais ou diferentes, obviamente que elas têm sempre a mesma direção, sentido contrário, né? E o mesmo módulo, porque eu só tenho uma força para calcular, uma fórmula, perdão, para calcular essa força. Ela é uma força que nasce das duas cargas, não só de uma, né? Então,
E obviamente que são corpos diferentes, como eu e o planeta, e duas cargas, né? Beleza? Então são os quatro itens mais importantes aí. Ou seja, eu estou falando de ação e reação, estou falando de leis de Newton, né? A força que uma carga exerce sobre a outra, beleza? Então basicamente é isso aí, né? Outra coisa interessante, tá? É o seguinte: quando eu coloco objetos próximos, é possível que haja uma troca de cargas. Uma troca, eu não gosto desse termo, não, tá? Não é bem uma troca de cargas, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui duas esferas, seja uma negativa, totalmente negativa, uma esferazinha A, cheia de elétrons, vou até colocar o número certo aqui, né? Cheia de elétronzinhos lá, beleza. 8 elétrons, certo? Certo. Aí eu venho com uma carga, com uma esfera de mesmo diâmetro, tem que ter fé, né? De mesmo diâmetro, só que carente em 8 elétrons. Então tá lá, carente em 8 elétrons. Se eu juntar essas duas esferas, tá? Ou ligá-las através de um fio condutor, o que vai acontecer? Isso aqui seria meu fio condutor. Ele vai possibilitar a, a, a condução aí de cargas. No caso de elétrons, né? Que é a única coisa que anda. Então, se eu estou aqui com excesso de 8 elétrons e aqui eu estou com carência de 8 elétrons, tá? O que vai acontecer? Bem, se eu mandar 4 elétrons para lá, lá continua carente em elétrons. E aqui continua com excesso de elétrons. Isso não é equilíbrio, então, tá? Então, para isso aqui ficar em equilíbrio, entrar em equilíbrio, vão ter que sair daqui 8 elétrons, que é justamente o excesso, vão ter que sair daqui e pular para o cara de cá, certo? Aí, esse aqui deixa de ter 8 elétrons em excesso e esse aqui deixa de ter 8 elétrons em carência. Então, quando eu fizer isso, né, encostar os dois ali, né, ou ligar através de um fio, né, ou encostar ou ligar através de um fio, né, a situação final deles é neutros. Vai ficar o carinha A aqui e o carinha B aqui, né, neutros, certinho? Neutros. Porque o número de elétrons que eu tinha em excesso aqui passou para o outro. É o que eu estou falando lá no. É o que o Bernoulli está falando lá no livro, que eu estou falando no slidezinho ali. A carga final, né, que eles assumem aqui, né, porque eles vão ficar, todo mundo aqui vai ficar neutro no final das contas, ele é a carga que você tinha antes no carinha A, mais a carga que você tinha inicialmente no carinha B. Como são só dois corpos, você divide por dois. Aí como que estava a carga final? Como que estava a carga inicial? Carinha A estava, por enquanto eu vou colocar em termos de elétrons, tá? Só para ficar mais didático. E depois eu vou falar só sobre só Coulomb, por exemplo. Carinha A, ele poderia ter lá, sei lá, 6 microcoulomb. O que é isso? 6 vezes 10 a menos 6 coulomb, que é a quantidade de carga que o carinha A tem. Só que aí eu colocaria menos, né? Menos. Aí nesse caso, como que seria o carinha B? O carinha B, como eu sei que ele tem a mesma carga, seria. Não preciso colocar o mais não, tá? Só para chamar a atenção. 6 micro. 10 a menos 6 coulomb. Tá certo? Mas Porque isso o problema tem que te informar, né? ele tem que te Você não é obrigado a formar. saber, não, Ele né? tem que te falar a carga. Ah, tá. Esse símbolo aqui
você tem que saber que é o 10 a menos 6 coulomb. O nano, que é vezes 10 a menos 9. Pico, é menos comum, mas acontece, que é 10 a menos 12. Isso aí eu tenho que saber. E o milli. Na verdade, os mais comuns é micro e milli. O milli, né? O nome já diz aí, né? Que é menos 3. Isso eu tenho que saber. A carga não, obviamente que ele tem que me dar a carga, né? Mas aí eu falei que é para ser mais didático, é como se eu estivesse falando o seguinte: eu tenho 8 elétrons aqui, né? 8 elétrons. E do outro lado eu estou carente em 8 elétrons. Então, opa, ainda tem que dividir por 2 aqui, né? Então minha carga final não sobrou para dividir por 2, né? Não sobrou. Então, carga final, zero. Ou seja, os corpos aí estão neutros. Beleza? Agora, se eu colocasse aqui cargas diferentes, né, aí ele assumiria cargas. Se eu colocasse cargas diferentes, né, pegasse corpos ali com cargas diferentes, né, desenhar bonitinho agora. E aí eu encostasse esses corpos um no outro aqui, né? Colocasse um do lado do outro aqui, encostasse eles. Qual seria o resultado, né? Agora vou colocar carrinhas diferentes, né? Ao separá-los aqui, o que ia dar, né? Então imagina que meu carinha B aqui, por exemplo, opa, meu carinha B aqui tem uma carga de 8 micro coulomb. E o meu carinha A poderia ter colocado um bocado de gente aqui, né? Tem uma carga de menos 6 micro coulomb. Então, ao colocar aqui, vai ter vai neutralizar, né? A carga final vai ser a soma da carga A mais a carga B dividido por 2. Então, você vai estar somando aí 8 microcoulomb com mais, né? Você vai estar somando, só que o outro é menos 6 microcoulomb. Vai sobrar 2 aí, você vai dividir por 2 ainda. Tá certo? Então vai sobrar 2 micro positivo, que você vai dividir por 2 e vai ficar 1 micro, que vai ser a carga final. Só que é uma carga positiva, né? Porque o de maior carga que era positivo. Então vai ficar esse aqui com 1 microcoulomb, ou micro feio, né? 1 microcoulomb, né? Positivo, e aqui 1 microcoulomb. Então agora o meu equilíbrio aqui foi ainda com cargas, não neutro do jeito que tá. Ô, Oi, Carlos, oi. ele pode, por exemplo, ficar neutralizar até com, tipo, 5 cargas de cada lado? Você fala Pode ter, tipo assim, neutralizar, ele você teria que fez o ficar com equilíbrio. zero aqui no final, ó. Pra Mas o equilíbrio pode ser com qualquer valor, né? exatamente. O Ah, equilíbrio tá. basta ter o quê? Cargas iguais. É isso que significa o equilíbrio aqui. Então existe o equilíbrio e neutralidade, né? Equilíbrio e neutralidade. Neutralidade, neutro, ele teria que assumir, além de estar em equilíbrio, né? Ele teria que assumir uma carga final igual a zero, como foi o exemplo anterior, né? Assumir uma carga igual a zero.
E aqui não, ele assumiu uma carga diferente de zero e positiva. Beleza? Beleza. E outra coisa, Carlos, quando tiver, tipo assim, unidades diferentes, o que que você faz? Se aí me desse, por exemplo, 8 esse aí, e lá me desse PC, por exemplo. Sei, entendi. Ele desce uma carga, sei lá, de com potência de 10 diferente, né? Aham. Sei lá, uns 10. Ó, milicoulomb, por exemplo. O problema é que aqui é 10 a menos 3 é muito incomum isso, porque vai criar uma dificuldade aqui desnecessária. Por exemplo, aqui ficaria 10 a menos 6 na hora de você somar, sabe? Somar aqui, você viu que eu nem coloquei potência de 10, mantive a unidade aqui. Porque na hora de somar, você teria de um lado 10 a menos 6, por exemplo, e do outro lado 10 a menos 3. Para você fazer essa soma aqui, ó, tem que estar na mesma potência de 10. Aí ia ficar 0,0003. Então, para você somar, ia ficar insignificante a soma aqui, né? Ia dar 3 casas aqui depois da vírgula. Então, é incomum isso aqui acontecer, tá? Porque eu preciso de potências de 10 iguais na hora de somar aqui, Ah, tá. tá? Beleza, É então. muito Obrigada, incomum, Carlos. nada. Agora, lógico que eu vou resolver uns exercícios lá depois, né? Que nos exercícios geralmente eles fazem algumas combinações, né? Por exemplo, pega lá inicialmente lá, né? Três corpos, por exemplo, cada um com uma carga, né? 6 microcoulomb, 2, menos 2 microcoulomb, 5 microcoulomb, e sai fazendo combinações, por exemplo. Coloca A com B, aí vai ver o resultado. Assim que eu fizer isso, vai assumir cargas diferentes aqui quando eu colocar em contato. Beleza, aí depois eu pego o B e coloco com C, né? Para saber qual vai ser, por exemplo, a carga final de C. Carga final de C, por exemplo. Então, isso aqui que é muito comum, né? Opa, o que eu fiz? Aqui, nada. Aí isso aqui que é mais comum, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Então, o que que vai dar aqui de resultado final? Isso aqui que é o mais comum de acontecer, isso aqui. Ô, Carlos, Oi. esse B do B mais C, você vai pegar o B menos 2 ou o B depois de equilibrado com A? Eu vou ter que pegar o B depois de ligar com A, Ah, tá. tá? Então, primeiro eu teria que fazer A mais B para saber qual que é a carga que A e B vão assumir, por exemplo, né? Aí, qual que vai ser a nova carga deles, né? Aí eu vou ter que seria a carga final, né? Desse conjunto aí. Aí eu pegaria os dois, 6 micro, mais, né? Eu sei que vai ficar menos aqui, com menos 2 dividir por 2. Então cada um vai ficar positivo e com a carga de 4 micro dividido por 2. Então cada um vai assumir a carga de 2 microcoulomb positivo. Então aqui esse cara vai ficar com 2 positivo e esse aqui com 2 positivo. Aí agora que eu vou pegar esse 2 positivo e juntar com o outro aqui que é 5 microcoulomb, para saber qual que vai ser a carga final de B e C, né? Qual vai ser a carga final de B e C. Então, só isso, beleza? Aí só você somar as duas cargas aí e dividir por 2. Eu não posso dividir elétron, né? Mas aqui pode dar quebrado, vai dar 7 microcoulomb por 2, né? Eu não posso achar meio elétron, né? Um elétron e meio, mas a carga eu posso, beleza? Tranquilos? Então é isso aqui, positivo e aqui positivo. Isso aqui que vai ser o mais comum de acontecer, beleza?
Bem, é o que eu tô falando no slidezinho aqui e é o que eu tô. O que o livro está falando lá no início. Então, nada se cria, nada se perde, né? Isso eu tenho que ficar esperto com isso. Quando vocês estão fazendo lá, grosseiramente, né? Quando vocês estão lá na química, fazendo balanceamento, né? Ou estudando oxirredução, olhando a quantidade de inox lá, se está dando, se tá, o que está acontecendo, de certa forma você está balanceando a equação e aqui eu estou tentando, de certa forma, balancear as cargas. Né? A somatória de cargas que eu tenho antes, né, de encostar, obviamente que tem que ser a mesma depois que eu encostar. Né? A soma tem que ser a mesma. É lógico que eu percebi aqui algumas vezes, né, que é lógico que vai entrando em equilíbrio, né? E aí o que era negativo pode ser que passe a ser negativo, ou positivo, mas enfim, eu olho o seguinte, se esse cara aqui estava. É lógico que isso aqui é uma unidade gigantesca, né? Que é 10 a menos 6. Eu sei. Mas, né, suponhamos grosseiramente que isso aqui fosse uma carência de 6 prótons, porque está positivo. Esse aqui é um excesso de 2 elétrons, uma carência de 6 elétrons, perdão. Um excesso, uma carência de 6 elétrons, um excesso só de 2 e esse aqui uma carência de 5. Então era de se esperar que no final ficasse carente de elétrons. Porque o único que tinha elétrons sobrando aqui era o do meio e era pouco elétron. Né? Então, eu estou meio que balanceando a equação aqui também, de certa forma. Né? Então, eu tenho três tipos de eletrização. Tá certo? É, três tipos de eletrização, ou seja, como que eu faço para tornar objetos, eu comentei isso na última aula, bem superficial, como que eu faço para, esse ebonite é como se fosse um material plástico, tá? É, como que eu faço para tornar os elementos carregados? Aí eu dei exemplos do balão, da blusa lá no simulador, né? E aqui ele está passando uma lã num plástico, né? E quem tem maior afinidade por elétrons é o ebonite, porque na hora que eu fiz isso, o fluxo de elétrons foi da lã para o ebonite, ou seja, a lã não conseguiu conter os seus elétrons, vamos dizer assim, né? Ela perdeu para o ebonite, então o ebonite tem maior afinidade por elétrons do que a lã. Então os corpos adquiriram cargas em módulo idênticas, né? Mas de sinais contrários. E se eu juntar os dois de novo aqui, obviamente que vai neutralizar, porque é exatamente o que eu perdi, o que a lã perdeu de elétrons, foi o ebonite ganhou, certo? Então isso aqui é o que eu chamo de eletrização por atrito, tá certo? Né? Você encostou aqui, atritou e forçou o fluxo de elétrons aqui, tá? Esse é um tipo de eletrização, tranquilos? Já botando as coisas, organizando a casa e os conceitos aqui, tá? Outra coisa é a eletrização por contato, tá? Aqui é como se eu tivesse um pêndulozinho, né, um barbante amarrado numa esfera, e quando eu encosto aquele mesmo ebonite, né, que eu acabei de eletrizar, torná-lo com excesso de elétrons, eu encosto ele na esfera, automaticamente ele adquire a mesma carga do ebonite, né? A esfera adquire a mesma carga, então cargas de sinais iguais, repulsão. Por isso que a minha esferazinha afastou aqui depois de entrar em contato, receber alguns elétrons aqui, aí ela repeliu, certo? Bem, aqui eu já estou querendo falar sobre condutores, né? Eu posso fazer isso diretamente ou usar um condutor, né? Um bom condutor de eletricidade, né? No caso, os metais têm essa característica aí. Então ele encostou, em vez de ele encostar direto na esfera, ele encostou no metal que por sua vez estava encostado na esfera e teve uma propagação de carga. Uma coisa que a gente faz, que eu citei na última aula, da passar caneta no cabelo para atrair uns pedacinhos de papel, quem nunca fez, eu espero que tenha feito agora, né? Depois que eu comentei, só dá certo porque a caneta é de plástico, né? Você está encostado em uma extremidade e atritando só a outra. Né? Se a caneta for de metal, não vai dar certo nunca. Por quê? Assim que você eletriza e torna uma extremidade da caneta com carga, como ela é toda condutora, né, metálica,
ela vai conduzir para sua mão, que por sua vez vai conduzir para a terra. Então você nunca vai conseguir eletrizar uma caneta, um bastão de metal, né, pelo fato de ele ser bom condutor. Então tem que ser um material que é para você eletrizar o material, transmitir, assim, carregar, pegar na mão para levar, encostar em algum lugar. Esse material aqui, ó, que é o ebonite, ele tem que ser isolante, certo? Ele tem que ser isolante. De um material isolante, você consegue transferir elétrons para ele, ou tirar elétrons dele, depende, né? Mas para você levar a carga de um lugar para outro, esse material tem que ser isolante. Agora, esse aqui tem que ser condutor de eletricidade, que ele quer conduzir o excesso de elétrons aqui, beleza? Então, isso aí é um tipo de eletrização. Esse aí é por contato. Então, vocês viram que esse aqui é por atrito, né? Você está atritando, não deixa de ser contato, né? Mas você está atritando e aqui você está só encostando, é só o contato mesmo, certo? Que foi o exemplo que eu dei lá. Isso aqui eu já havia discutido, que na verdade a única coisa que passa de um material para o outro, né, que a gente está estudando desde o início aqui, são os elétrons, mas são os elétrons livres, né? O meu átomo aqui ele tem um núcleo e ele tem camadas de elétrons em volta dele. Essas camadas esses elétrons de valência que estão nas camadas lá que vocês estudaram lá na química, Linus Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, aqueles elétrons lá, eu não consigo arrancá-los daqui fácil não, tá? Então eu trabalho com elétrons que já estão livres do átomo, eles não estão livres do material, eles estão confinados aqui, ó, e presos entre as camadas, tá? Ele não pertence ao átomo, mas pertence ao material. Isso aqui eu estou querendo introduzir a seguinte ideia: o ebonite, que é plástico, é não é condutor de eletricidade. O metal é. Então qual que é a diferença dos dois? Bem, um material bom condutor, ele é cheio de elétrons livres, né? Porque são os elétrons que são os portadores de energia, ok? E um material péssimo condutor, borracha, plástico, né, madeira, né, é um material que tem poucos elétrons livres, tá? Tem os elétrons de valência, obviamente, lá, né, presos no núcleo, mas livres, com liberdade de movimentar e conduzir, servir como portadores aqui, né, sair andando, é só os elétrons livres, tá? Então, o que define o material ser bom condutor ou mau condutor é a quantidade de eletricidade, tá? É são os elétrons livres. O caso, e condutor de calor é outra coisa, tá? Condutor de calor é outra coisa, tá certo? Deixa eu ficar de olho no horário aqui, né? O que é bom condutor de calor não necessariamente é bom condutor de eletricidade, tá? Não necessariamente é bom condutor de eletricidade. Por quê? Bem, o que torna um corpo bom condutor de elétrons, de eletricidade, é essa quantidade de elétrons livres aqui, ó. Isso que torna o material bom condutor de eletricidade. Que é o movimento, né, de elétrons. O que torna o material bom condutor de calor é um material que o átomo tenha liberdade de movimentar. Então o átomo ele tem que vibrar. Ele tem que ter vibração aqui, subir e descer. Ou seja, formar como se fosse uma onda de calor. Então um material bom condutor de calor é aquele material que os átomos têm liberdade para oscilar, para vibrar, né? Porque temperatura não é vibração, não é agitação, temperatura não está justamente relacionada com isso. Então os átomos têm que ter liberdade para isso. E agora, ser bom condutor, isso aqui de calor. Agora, ser bom condutor de eletricidade tem uma quantidade grande de elétrons que são que sejam para que sejam capazes de movimentar aqui, ó. Então, número de elétrons é um condutor
de eletricidade. Agora, não necessariamente, é lógico que o metal, ele também é um bom condutor de tanto de calor quanto de eletricidade. Porém, tem alguns metais que vão ser bem melhores, né, na condução de eletricidade do que calor. Chumbo, por exemplo. Chumbo derrete fácil. Não é um bom condutor de calor. E é metal, né? Então, tem uma densidade muito grande também para conduzir, para o elétron passar entre os átomos é difícil, porque o chumbo tem uma alta densidade. Então, os elétrons colidem com facilidade nos átomos aqui e se perde, né? Então, tá aí. Tranquilos? Bem, galera, o meu tempo já foi, né? A gente tem mais uma aulinha. Então, essa parte introdutória, ela é essencial, tá? A eletrização por contato, ela é essencial porque ela é pré-requisito, tá? Eu tô muito acostumado a ouvir do terceiro ano lá na frente, no meio da frente C, ah não, esse conteúdo, Carlos, tá meio pesado, tá difícil, é elétrica, não sei o quê, mas por quê? O nosso cuidado tem que ser aqui, ó, nessa parte introdutória, quer dizer, elétron, próton, isso é tranquilo. Mas essa ideia, a gente tem que ir conduzindo ela bacaninha, tá certo? Bem, então aqui a gente encerra o assunto, né? E retomamos na próxima aula, tranquilos?